Pessoal, isso aqui eu tenho aqui, ó. É o esquema elétrico original que eu tirei desse motor aqui. Eu vou mostrar a vocês as ligações aqui direitinho como é que tá. Caso estejam estudando, tentando tirar um esquema elétrico de um desse, ter noção. Esse aqui eu peguei, esse aqui tá bom de ver, então levantei os cabinhos tudinho, ó. Tá queimado o motor, tá vendo? Queimou as bobinas, mas porém não chegou a derreter, rompeu o fio, nada não. Tem uns fios soltos aqui, mas foi eu que soltei para conferir bem certinho a ligação, para onde é que tá indo, tudo direitinho. Reproduzir para cá. Aqui tá exatamente o que é esquema elétrico. Qualquer coisa pode fazer o print que tá aqui, ó. Copiar as ligações. Ligação original que vem, o T1, T5, caso auxiliar. T2 e T8 tá ligado aqui no fechamento desses dois terminais aqui, ó. T4 tá nesse cruzamento aqui. Eu vou mostrar a vocês no motor como é que tá aqui essa questão. No esquema que eu tenho um aqui e um aqui. Aí tem também um aqui e um aqui. Então esse 1 e 1, eu tenho um desse lado, por exemplo, vem nessa bobina aqui, ó. Terminal 1, vem um para o outro lado. Esse 1 e 1 foi quando eu medi com o multímetro as duas pontas do fio. Esse é o início e esse é o fim da bobina. Então que eu denominei ser bobina 1. Por quê? Porque ele está com camada dupla na principal. Então início e final seria o 1. O segundo fio, início e final seria o 2. Do mesmo jeito do outro lado. Início e final seria o 1. Início e final seria o 2. Da mesma bobina. Aqui é as ligações. Início e final dessa tá fechado. Ó, 1 e 1 desse lado, ó. A mesma bobina aqui que eu denominei CA1 tá fechada a mesma perna dela com a outra também que eu denominei CA1. Então fechou as duas. Aqui nas saídas aqui também tá fechada as duas juntas. Porém essa derivação veio, fez ligação para bobina auxiliar. Então a partir dessa ligação aqui alimentou bobina auxiliar. Então a partir dessa ligaçãozinha aqui, ó, alimentou bobina auxiliar. Então você vê que essa bobina 1 aí, ó, onde fechou lá para o T2, fechou a bobina em paralelo com a outra aqui, ó. A bobina 2 tem um terminal T4, que é um terminal de alimentação para 220 volts. T4 e o T3, tá vendo? Esse T3, dependendo da ligação que tá aqui, no caso desse daqui, fecha T3 com T2 para 220, para 110 alimenta, na verdade não alimenta, fecha T2 com T4 para 110, ó, fecha T2 com T4 e T1 com T3. Então fecha todas as duas em paralelo. E quando liga aqui, fecha elas em série, que no caso deixa em aberto T2 e T3. Na verdade fecha os dois aqui, ó. Fecha T2 com T3 para 220. Liga elas em série. Aqui eu tenho o motor incêndio com os terminais. Ó, aqui eu tenho o terminalzinho aqui, ó. T1, tá vendo? T1 tá pegando um lado das bobinas auxiliar. Esses três fios aqui é bobina auxiliar. Ele tá com três fiozinhos finos aqui. Eu acho que esses fios, talvez 3 fios 22. Acredito que sim. Mais ou menos para isso. 22 a 23 esse fio. Geralmente eu faço esse motor todo ele com fio. Eu faço ele com 2,22 na auxiliar e 2,20 na principal. Aqui eu tenho as bobinas principal, que é a saída delas, ó. Essas da parte de dentro tá sendo as bobinas principal. Então aqui seria os dois terminais de uma das bobinas e os dois terminais da outra. Ou seja, tem um conjunto de bobina iniciou aqui e terminou aqui, ó. Tá aqui os outros dois terminais dela. Vamos dizer, iniciou aqui e terminou aqui. Então tem dois aqui. É aqui onde eu denominei. Vamos dizer que eu medi com o meu multímetro daqui para cá. Deu continuidade. Então eu denominei aqui que isso aqui seria bobina 1. Eu botei um aqui e um aqui. Daqui para cá eu medi também, ó. Bobina 2. Então aqui é um conjunto de bobina desse. Dois fios, na verdade, desse conjunto de bobina aqui da principal. Aqui as ligações dele de saída, como é que estão? Ligou ali para o T1, que é o que eu tenho lá no esquema elétrico. T1, ó. Tá vendo? Bobina principal. Fechou aqui no terminal T1, que também está unido com bobina auxiliar, que é o que eu mostrei aqui, ó.
cabinho T1, tá vendo? Fechado uma das pernas da principal e também auxiliar, e também pega uma outra perna da principal, tá vendo? Essa outra perna é da outra bobina principal lá, ó. Tá vendo? Desse outro conjunto de bobina daqui, ó. Então pegou um lado de uma principal, um lado da outra, ou seja, elas vieram as duas aqui em paralelo, pegou um lado de uma e um lado da outra, que é o que tá no jeito que eu treino o esquema elétrico. T1, cabinho T1, pegou um lado de uma bobina principal e um lado da outra bobina principal, e também ligou direto com a bobina auxiliar. Então temos essa mesma ligação aqui, ligou direto com a bobina auxiliar, um lado das bobinas principal, que seria esse lado aqui, ó, e o outro lado da outra bobina, que seria esse lado aqui, e restou os outros lados da bobina principal no mesmo lado onde sai o T1, que seria os terminais 2 e 2, que eu denominei lá, um aqui e um do outro lado, dois aqui, dois do outro lado, um aqui, um do outro lado, dois aqui, dois do outro lado. Então dois aqui. Esse aqui eu soltei só para fazer medições. Deixa eu ver onde ele tá aqui, ó. Tá vendo? Eu soltei só para fazer a medição, conferir se realmente é o que eu achei que fosse. Tá vendo? Cortei só para pegar a ligação, ó. E esse é o cabo T3. Então voltando ao nosso esquema elétrico, cabo T3, ó. Tá vendo? T3, fechou os dois lados das bobinas 2, ou seja, fechou uma bobina principal de um lado com a principal do outro e puxou o cabinho T3. Então é aquilo que nós temos, ó. Cabo T3, fechou com uma bobina principal desse lado, tá aqui a perninha, ó, e a outra principal desse outro lado, tá vendo? Tá aqui a outra perninha. Aqui é a união das bobinas aqui. Aqui tá sujo o motor, pessoal, que eu não limpei, foi só para tirar esquema elétrico. Então tá aqui, duas principal de um lado, duas do outro, que seria o conjunto de bobina que vem aqui, ó. Esse conjunto e o outro conjunto. Então tá aqui as derivações delas. Subiu dois aqui e dois aqui, que é o que eu denominei lá, fio 1, fio 2, fio 1 e fio 2. Só para fazer o esquema elétrico. Então soltei aqui só para conferir se realmente é o que bate do outro lado das ligações, e realmente foram. Então esse lado nós já concluímos aqui, eu mostrando aqui a vocês no vídeo, viu, pessoal? Cabinho T1 e cabinho T3. Tá aqui essas ligações, um lado da auxiliar e os 4 terminal da principal desse lado. Então cabo T1 e cabo T3, um terminal da auxiliar, ó, que é essa ligação aqui, ó, e os 4 terminais de auxiliar. Então todo esse circuito desse lado eu concluí ele. Cabo T5 é uma das bobinas de fora, que é a bobina auxiliar. Isso aqui vai direto para o capacitor. Então essa bobina auxiliar que eu tenho de fora aqui, ó, deixa eu ver onde está o T5. Esse tá 2 fios. Deixa eu ver quem são eles. Aqui eu tenho T2 e T8. T2 e T8. Então esse T2 e T8 é esse cabo ali, ó. T2 e T8, ó. Tá vendo? Fechou as principal do outro lado. Fechou o 1 e o 1 das bobinas, que é o mesmo que veio do lado daqui, ó. Então esse mesmo cabo aqui, ele deu continuidade para aqui, ó. E esse mesmo aqui deu continuidade para aqui, que fechou aqui, fez o cabinho T2 e também T8. Então esses T2 e T8 tá ligado na mesma perna de fio, que essas ligações aqui, o cabo 1 e o 1, que isso aqui é a bobina mesmo, já as perninhas final da bobina, 1 e 1, que é o mesmo que tá fechado aqui para T1, viu? Então aqui essa ligação tem que obedecer. Se esse cabo deu continuidade daqui para aqui e esse deu daqui para aqui, eu fechei aqui, que eu mostrei aqui, T1, e lá do outro lado fechou T2 e T8. Esse T8 também é alimentação para capacitor, que é aqui o T2 e T8. Então você vê aqui que tá fechado com duas bobinas principal. Vem novamente para dentro do motor, ó. Duas bobinas principal, dois terminais saiu de um lado, dois do outro, que é o que eu mostrei anterior. Dois tá saindo dessas bobinas aqui, ó. Tá vendo? Tá os dois lá. E dois tá saindo dessas daqui, ó. Tá aqui os dois lá também, ó. Tá vendo? Das bobinas de dentro. Então aqui nós formou T2 e T8. Não, na verdade esse que eu segui aqui não é o T2 e T8, é esse aqui, ó. T2 e T8. Esses dois que estão cortadinhos aqui, pessoal, eu cortei os dois para pegar a ligação lá do outro lado com o meu multímetro.
E esse daqui era fechado num cabo único. Tá aqui o cabinho. Tá vendo? Era um cabinho único, que isso aqui é o T4, que é alimentação de rede direta também quando alimentado para 220, ó, T4. Tá vendo? T4. Ou seja, o cabinho número 4. Esse T é uma derivação como é terminal 4, T4. Que era ligado aqui, os dois fios ali, ó. Dois fios da principal, que é esses dois que eu cortei aqui, ó. Que também é o mesmo que eu mostrei lá no esquema elétrico. Saiu dois fios da principal, fez T4, então vamos olhar onde é que tá T4 aqui, ó. T4 tá ligado nos terminais 2 que eu fiz. Ou seja, não é o mesmo terminal do T1 aqui, ó. T1 foi ligado na bobina que eu medi aqui com o meu multímetro. Daqui pra cá deu continuidade, deu. Então eu denominei isso aqui é fio 1. No caso, bobina 1. Deu continuidade daqui para aqui, bobina 1. Deu continuidade daqui para aqui, bobina 2. Então, essa bobina 1 foi ligada a esse lado no T2 e T8. Esse outro aqui também denominei C bobina 1. Foi fechado no T2 e o T8. E desse lado de cá fechou fazendo terminal para T3, para T1. Que também é fechado na auxiliar, que é o que nós iniciou por aqui. Então aqui eu tenho T3 fechado, os dois terminais da bobina 2 aqui, ó. T3. Desse lado aqui que é o mesmo T1. Tá vendo? T1 e T3 estão tudo no mesmo lado. Isso é detalhezinho para se observando. T1 aqui e T3 aqui. Então fechou aqui T3 desse lado T1. T4 tá aqui, ó. Os terminais do outro lado da bobina 2, ó, que é o mesmo lado da bobina T3. Fechou do outro lado. Os terminais da bobina fez T4. Não liga mais com nada aqui. Puxou só o cabinho para fora, que é o cabinho que eu mostrei aqui a vocês, ó. Que é esse cabinho amarelo aqui que eu removi. T4. Nós temos aqui T5, tá sozinho indo dos lados da auxiliar, então é um cabinho só. Como essa auxiliar tá com 3 pernas de fio, então esse T5 aqui vai estar com as 3 pernas de fio, que eu acho que é fio 23 essa bobina. Então tá aqui o T5. Ó. T5 ligado sozinho de um lado, que é as 3 pernas de fio que é auxiliar. Tá vendo? 3 pernas de fio aqui. Eu acho que esse aqui é um fio 23, esse fio, pela bitola eu acredito que sim. 3 fios 23. Tá vendo? Ó. Então beleza. Temos aqui esse detalhezinho. Capacitor. O outro terminal do capacitor é o T8, que tá aqui. T2 mais T8. Tá aqui, ó. Então esses dois cabos é para o capacitor. Esse aqui é só derivação para mudança de tensão. E esse terminal que eu suspendi aqui, ó. Tá vendo? Tem um suspenso aqui também, 3 perninhas, ó. Ó, eu suspendi vindo de lá, ó. Que é das bobinas de fora, que é auxiliar, ó. Veio de cá. Cruzou. Veio para o lado de cá, que é a outra bobina principal aqui, ó. Tá vendo? Então esse terminal aqui, ó. É esse fechamento da auxiliar aqui. Tá vendo? Minhas bobinas de fora. Que seria auxiliar. Eu fiz uma ligação direta aqui, ó. Veio, ligou o outro lado. Então esse lado ligou com esse lado aqui da auxiliar. Então aqui foi a ligação da auxiliar. Essa ligação no caso desse motor, as bobinas foram feitas emendadas, não foi feita emenda. Se você for rebobinar, você pode ter feito separado, ou seja, um conjunto de bobina auxiliar de um lado e outro conjunto do outro. Então essa ligação fica feita direta. Seria feita a amarração aqui, ó, isolado, beleza. Ao invés de estar direta, essa bobina seria amarrada. E as outras ligações dos cabos para fora, que é o que eu mostrei no esquema elétrico. Então aqui, pessoal, foi decifrado praticamente todo o original que veio de fábrica. Motor rebobinado para 2 tensões. Os cabinhos com as saídas originalzinha para conectar novamente. Que os cabinhos tão bons, nesse caso aqui não precisa substituir os cabinhos, ó. Os conectorzinhos tão bons. Só rebobinar, manter esse padrão aqui, que é o que está aqui no esquema elétrico. Manteve esse padrão aqui, rebobinou, trouxe para a carcaça dele aqui, ó. Ligou o capacitor aqui, que era o 5 e 8. Os terminais da chave aqui é só obedecer a ligação. Anterior eu fiz um printzinho dessa chave aqui para... É difícil fazer ele para manter usando essa chave, até pelo perigo do cliente mexer aqui e mudar a tensão aqui, viu? No meu caso aqui só tem 220, então eu não gosto nem de fazer ele para 110. É uma tensão só. Isso aqui eu trouxe só para salvar o esquema elétrico. Fez daquele jeito que tá ali, trouxe para cá, colocou a bobina aqui. Os fechamentos é para lá, para dentro. Não é para fora. Fechamento para lá, jogou os cabinhos lá, trouxe. Colocou no conector da chave.
O motor vai estar funcionando no sentido de rotação que deveria ser. Se a região tiver duas tensões, 110 e 220, tem a chave para fazer essa comutação. Terminal para passou tudo certo. Então mantém o original que veio.